Bom dia, graças a Deus. Pai, eu te louvo mais esse dia. Eu te louvo, Senhor, pela certeza que tu estás conosco. Eu te louvo, Senhor, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua presença, pela tua bênção, pela tua proteção, pela tua provisão. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu peço, visita cada pessoa, Pai, que está ouvindo esta oração. Derrama da tua glória sobre elas, livrando-os, protegendo e guardando. Senhor, reveste elas com as tuas armaduras, Senhor. Reveste elas com glória, com honra, com poder e graça. Pai, e toda enfermidade que esteja alojada nelas cai por terra agora, no nome de Jesus. Toda armação satânica, toda cilada diabólica, todo laço passarinheiro, toda peste perniciosa cai por terra agora, no nome de Jesus. Receba o teu milagre. Receba a bênção do Senhor, receba a graça do Senhor, receba o poder do Senhor. Quero meditar com você sobre o livro de Ruth. O Senhor tocou no meu coração para que nós meditássemos no livro de Ruth, porque nós sabemos que é um livro maravilhoso, é um livro de um ensinamento tremendo para nós. Porque quando a perda não é o fim de Deus. Quando a perda não é o fim quando a perda não é o fim de Deus para a nossa vida, porque às vezes a gente perde tanto, acha que é o fim. Mas nós venhamos ter a certeza que quando a perda não é o fim de Deus, mas Deus já preparou um recomeço. Quando a perda não é o fim, Deus já preparou um recomeço para você. Tenha essa certeza, essa convicção, que Deus é soberano. Ele conhece o nosso andar, o nosso sentar. Ele sabe o nosso amanhã. Então eu quero meditar com você no livro de Ruth. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Ruth. Vamos ler o capítulo 1 e o versículo 6. Aqui neste momento, nessa passagem, Noemi já tinha perdido o esposo, os 2 filhos. Estava somente ela e as 2 noras. Porque Noemi saiu de Judá quando a fome atacou naquela cidade. E quando atacou, ela e o seu esposo, seus 2 filhos saíram e foram para Moabe. Então, quantas vezes a gente se muda, sai de um lugar que não é a permissão de Deus, é a nossa vontade permissiva. Ela foi lá com seu esposo, com seus 2 filhos. Nesse tempo que ela teve lá, ela perdeu seu esposo, seus 2 filhos. Aí ela estava sozinha e ela ouviu que havia pão naquela cidade, que Judá havia novamente tido fartura de pão. Então o que aconteceu? Ela pensou, agora não tenho mais o meu esposo, não tenho mais meus filhos, vou voltar para a minha cidade, vou voltar para a minha família. Olha a posição dessa mulher, ela não se deixou se abater, ela se posicionou e disse, eu vou voltar para a minha cidade, eu vou voltar para o meu povo. Olha que diz aqui a palavra do Senhor. Quando Noemi soube que Moabe, quando Noemi soube em Moabe, que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com suas 2 noras para a sua terra. Assim, ela com as suas 2 noras partiram do lugar onde tinham morado. Enquanto voltavam para a terra de Judá, disse-lhe Noemi: vão, retorne para a casa de suas mães. Que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos e comigo. O Senhor conceda que cada uma de vocês encontre segurança no lar de outro marido. Olha a bondade dessa mulher. Olha a sinceridade do coração dessa mulher. Ela disse, filhas, ela considerava suas noras, suas filhas. Então esse é um alerta que nós, como sogra, tenhamos que ter as nossas noras, os nossos genros, como filhos. Ela abençoou as filhas e mandou que elas voltassem. Elas choraram dizendo que não vinham, mas ela insistiu com suas noras para que elas voltassem. A Orfa voltou, Ruth não.
Ruth, olha a resposta de Ruth para sua sogra, quando ela disse para ela voltar para sua família. E ali no versículo 16, Ruth, porém, respondeu: Não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo. O teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, e se outra coisa que não a morte me separe de ti. Olha a coisa mais linda, olha a bênção, olha a resposta dessa nora. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Veja, a sogra estava sozinha e Ruth se posicionou, pois ela já era idosa, já tinha certa idade. Como ela iria fazer uma viagem tão longa sozinha? Como ela iria ficar sozinha? E Ruth era jovem, Ruth era nova. Veio com essa viagem com sua sogra. Olha o posicionamento. Orfa voltou para sua família. Orfa voltou para os seus deuses, e foi para casa. E Noemi a abençoou. E Noemi queria que Ruth também fosse. E a Ruth disse: Não, o teu Deus será meu Deus. E ela disse ainda que só o que poderia separar dela seria a morte. Olha o posicionamento dessa nora. Essa sogra deveria ser muito boa. Essa sogra deveria ter um coração muito grande para abençoar a sua nora, como abençoar a outra. E Ruth preferir ficar com ela do que voltar para a sua família. Veja a bondade de Ruth, e Deus honrou, e Deus abençoou. O que eu quero trazer? O que nós podemos aprender com essa passagem? Se você é sogro, se você é sogra, se você é genro ou se você é nora, se posicione como filho do Deus Altíssimo. Olhe pelo seu pai, olhe pela sua mãe, olhe pelo seu sogro, olhe pela sua sogra. Porque ela estava sozinha, ela estava desamparada. Mas Deus não desampara aqueles que o buscam, aqueles que o amam. Então, nós estaremos fazendo uma meditação sobre o livro de Ruth. E nós iremos ver o ensinamento. E Noemi saiu com seu esposo, com seus 2 filhos. E ela perdeu seu esposo e seus 2 filhos. Ela ganhou 2 noras. Na família dela, às vezes, eram 5. Ficaram somente 3. Uma voltou, só ficou ela e Ruth. E Ruth se posicionou em não deixar a sua sogra sozinha. Veio com ela para uma terra desconhecida, para um povo desconhecido, para um Deus que ela já deveria de conhecer, porque ela casou com os filhos de Noemi, ela já deveria ter um conhecimento. Mas mesmo assim, Ruth se posicionou para ficar com a sua sogra, e Noemi se posicionou em voltar. Quantas vezes nós temos vergonha de voltar? Quantas vezes nós temos vergonha de pedir perdão? Quantas vezes nós erramos e tomar certa decisão e temos medo de voltar para a posição e pedir perdão, levantar a cabeça? Noemi levantou a sua cabeça e voltou da onde ela tinha saído com seu esposo. Tanto é que ela pensou que ela não era mais Noemi, né? Que é porque ela estava vazia, que ela era Mara. Então ela se sentia amarga, se sentia triste, desamparada, mas sua nora não a desamparou. Quantas vezes nós vemos alguém que precisa do nosso amparo, precisa do nosso carinho, e nós não nos posicionamos em querer ajudar? Se você olhar para alguém que precisa do seu apoio, não precisa ser seu parente, mas que você tiver condições de ajudar, ajude. E Deus vai te recompensar, porque o Senhor disse: se nós temos condições de ajudar e nós não ajudamos, nós estamos pecando. É pecado. Então, se você tem condições de ajudar alguém, uma amiga, um amigo, um irmão ou uma irmã, ou mesmo desconhecido, se você tiver condições de ajudar, de estender a mão para essa pessoa, faça. Porque Deus é fiel, Deus cumpre e Deus realiza. Por isso que eu quero meditar no livro de Ruth, algumas orações, porque não sei quantas que o Senhor vai propositar no meu coração, mas eu quero que nós venhamos perceber e entender a bondade de Ruth, a bondade de Noemi. Ela estava triste, mas ela se posicionou para voltar
para onde ela tinha saído. Porque quando a perda não é o fim. Noemi perdeu esposo e filho, mas não foi o fim. E sim, Deus estava preparando um recomeço para ela. E Ruth também recebeu esse recomeço. Ela se posicionou em ajudar a sua sogra e ouvir o ensinamento da sua sogra. E Deus honrou Ruth e Noemi. A órfã a gente não sabe, porque órfã a partir daquele momento, a órfã não foi mais falada, né? A outra nora sumiu da passagem bíblica, mas Ruth é lembrada, Ruth é mencionada, Noemi é mencionada. Então, eu quero dizer, quando você se posiciona em ajudar alguém, estender uma mão lá na frente, Deus vai te honrar, creia. Faça tudo para a honra e glória do Senhor, Pai. Eu abençoo cada pessoa, Pai, que está ouvindo esse vídeo. Visita o Pai. Que essa oração venha tocar no mais profundo do seu coração, que nós venhamos estar alerta, que quando nós estamos em meio à perda, nós venhamos, Senhor, a saber que não é o fim, porque Tu estás preparando um recomeço para nós, que quando nós perdemos, Senhor, Tu estás preparando um recomeço. Sei que tem pessoas que têm perdido muitas coisas, mas eu peço a Tua bênção, a Tua graça, Teu poder e a Tua glória, receba a Tua bênção, mesmo que você tenha perdas, mesmo que você perdeu muito, mas creia que o Senhor está fazendo um recomeço na tua vida, que nem tudo, quando nós perdemos é o fim, e sim o recomeço, porque Deus prepara um recomeço para você. Deus está preparando um recomeço para você. Eu te abençoe em nome de Jesus. Amém.